Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, dia 14 de agosto de 2020, vamos dar início aí à nossa aula. Eu quero que vocês peguem para mim o livro de História, abram na página 177. Vamos fazer a leitura do texto. As revoltas coloniais. Sabemos que nem sempre os sentimentos de justiça, fraternidade e lealdade estão presentes nas relações humanas. No período colonial, os interesses pessoais, o poder, a cobiça e a opressão levaram as elites do Brasil a vários movimentos, revoltas e guerras. Entre os séculos 17 e 18, muitas revoltas ocorreram no Brasil. Tinham em comum o fato de serem movimentos locais que se colocavam contra os estrangeiros ou o domínio português. Por causa disso, alguns autores chamam essas revoltas de nativistas, os nativos se revoltando contra os estrangeiros. A Guerra dos tem um amarelinho aí. As revoltas, em sua maioria, ocorreram antes da vinda da família real. A Guerra dos Emboabas, 1708 até 1709. Os paulistas foram os primeiros a descobrir o caminho para as primeiras minas de ouro, principalmente na região de Minas Gerais, o que atraiu pessoas de diferentes lugares em busca do minério precioso. A Guerra dos Emboabas foi um conflito que ocorreu entre 1708 e 1709. Chamavam de emboabas os forasteiros e imigrantes das demais localidades que vinham procurar oportunidades de enriquecer nessa região. Após o Emboaba ter sido nomeado governante de Minas, os bandeirantes paulistas sentiram-se prejudicados e insatisfeitos. Promoveram uma série de ataques. Foram vencidos e, mesmo tendo prometido poupar a vida dos paulistas, os emboabas promoveram um verdadeiro massacre. Com a perda das terras, os bandeirantes passaram a procurar outras regiões auríferas em Goiás e Mato Grosso. Então, os emboabas eram todas as pessoas que vinham de fora, né? Que aí eles chamavam de emboabas. Consequência da Guerra dos Emboabas. Regulamentação da distribuição e extração de metais ou pedras preciosas, lavras, entre os emboabas e paulistas, regulamentação da cobrança do quinto, divisão da capitania de São Vicente em capitania de São Paulo e Minas de Ouro e capitania do Rio de Janeiro. São Paulo deixa de ser vila, tornando-se cidade. A metrópole assume o controle administrativo da região. Os paulistas derrotados vão para o oeste e anos depois descobrem novas jazidas de ouro nos atuais estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. A produção de ouro faz com que Minas Gerais saia da pobreza e se torne uma das maiores economias do Brasil colonial, junto aos três principais exportadores de açúcar: Paraíba, Pernambuco e Bahia. Então, olha só, olha esse mapa do Brasil aí após a Guerra dos Emboabas. Então, foram o jeito que eles dividiram, certo? Então, eles deixaram aí bem claro: Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Pedro e São Paulo, certo? A Guerra dos Mascates, durou entre 1710 e 1711. A Guerra dos Mascates aconteceu entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses do Recife, em 1710. Ela teve como causa o conflito de interesse entre os comerciantes portugueses da cidade do Recife e a nobreza agrária que vivia em Olinda, uma vez que os olindenses não admitiam a independência política e administrativa da população do Recife. Nessa mesma época, o produto que se encontrava em decadência era o açúcar, já que os holandeses, após terem sido definitivamente expulsos do Brasil, começaram a produzir açúcar para concorrer com o da colônia. Os olindenses pertenciam às antigas famílias pernambucanas que haviam enriquecido com engenhos de açúcar. Os recifenses, em geral portugueses, eram comerciantes chamados de mascates, pois vendiam seus produtos de porta em porta. Os mascates compravam dos moradores de Olinda o açúcar e vendiam a eles alguns produtos de luxo, como a seda, veludo, vinhos finos e etc.
Eles também custeavam as plantações de cana e emprestavam dinheiro aos donos de engenho. Em virtude do seu crescimento, Recife desejava deixar de ser povoado e virar vila. Diante disso, solicitavam ao rei de Portugal, Dom João V, a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu ao pedido e foram marcados os limites entre Recife e Olinda. A revolta, na verdade, refletiu o temor de uma elite decadente e endividada, Olinda, de perder suas terras como indenização a uma elite credora em ascensão, que era Recife. No Recife foi erguido Pelourinho, em obelisco de pedra, que era o símbolo da autoridade, da administração e da justiça. Os olindenses acharam-se prejudicados em relação aos limites e, revoltados, invadiram o Recife, quebraram o Pelourinho e mostraram-se contrários a Portugal, lançando a ideia de um governo independente do reino. Sem alternativas, o governo português acaba com o conflito, enviando um novo governador, que prendeu os revoltosos. Então, várias guerras foram tendo aí, porque era uma disputa muito grande, de terreno, todo mundo queria uma partezinha do terreno, todo mundo queria ter uma parte na terra. Então, foram tendo várias guerras entre eles mesmos e pessoas que vinham de fora também se juntavam e tinha a guerra. Então, vamos lá. Aí veio a Inconfidência Mineira, que foi em 1789. Os portugueses consideravam inconfidentes as pessoas que se rebelavam contra eles. Então, aí, já não é mais as pessoas que vêm de fora. Aí, as pessoas que já estavam aqui, as pessoas daqui mesmo, só que se revoltavam contra os portugueses, Não queria aceitar o que os portugueses estavam impondo. Então, eles chamaram, de inconfidentes. A Inconfidência Mineira ocorreu em 1708, em Vila Rica. Hoje é a cidade de Ouro Preto. E teve como líder um grupo de homens ricos que se inspiravam na Revolução Francesa. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, José da Silva Rolim, Francisco de Paula Freire de Andrade e Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Na verdade, a Revolução estava marcada para acontecer no dia da cobrança dos impostos. Porém, um integrante denunciou o grupo em troca do perdão de suas dívidas. Os principais revoltosos foram presos e condenados a diferentes penalidades. A Tiradentes foi enforcada em praça pública para servir de exemplo para os que ousassem tais atitudes. A gente sabe que 21 de abril é comemorado Tiradentes, Então, ele foi um inconfidente mineiro, Ele se revoltou contra os portugueses, E eles queriam, fazer uma revolta para acontecer no dia da cobrança, dos impostos. Eles estavam cansados já de pagar tantos impostos e aconteceu que foi preso e, infelizmente, ele foi enforcado em praça pública para poder ser o exemplo para as pessoas não quererem mais, não fazerem mais. Foi um recado, um exemplo, se fizerem, é isso que vocês terão também. Aí veio a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates. Ocorreu em 1798 e exigia a qualquer custo a emancipação de Portugal. Depois que deixou de ser capital, Salvador iniciou um processo de decadência econômica, liberados por Cipriano Barata. Escravos, artesãos, pequenos camponeses e muitos alfaiates passaram a lutar pela emancipação. O rei infiltrou alguns de seus homens no grupo e descobriu a organização de uma revolta. Os líderes foram capturados. Dentre eles, podemos citar Faustino e Nascimento, das camadas mais pobres, condenados à morte, e o médico Barata, que foi libertado. Aí veio a insurreição pernambucana, com a revolta de Maurício de Nassau para a Europa. Recomeçou a luta em Pernambuco contra os holandeses. Os sucessores de Nassau não conseguiram estabelecer um bom relacionamento com os habitantes da capitania de Pernambuco.
pois proibiram a liberdade religiosa, antes permitida por Nassau, e cobravam altos juros dos empréstimos concedidos aos senhores de engenho. Visando a expulsão dos holandeses, surge então um movimento denominado Insurreição Pernambucana. Esse nome revolucionário foi organizado por André Vidal de Negreiros, que contou com o apoio do senhor de engenho João Fernandes Vieira, do negro Henrique Dias e do indígena Felipe Camarão, conhecido como Índio Poti. No ano de 1645, houve o primeiro combate no Monte das Tabocas, local onde os holandeses sofreram a primeira derrota. No dia 19 de abril de 1648, os lusos brasileiros venceram o exército holandês na primeira batalha dos Montes dos Guararapes. Em 19 de fevereiro de 1649, ocorreu a segunda batalha dos Montes de Guararapes. Os holandeses tentaram romper o bloqueio de Recife, mas foram novamente derrotados. As lutas prosseguiram durante quase 5 anos, ficando cada vez mais difícil a situação dos holandeses, que foram obrigados a se render. 2 batalhas foram vencidas pelos pernambucanos, ambas nos Montes Guararapes. Após essas batalhas, os holandeses reconheceram a derrota e aceitaram a rendição. Esse acordo foi assinado na Campina da Taborda, próximo ao Forte das 5 Pontas, em 26 de janeiro de 1654. Os holandeses deixaram a terra pernambucana após um período de 24 anos. Então foram muitas revoltas, né, nesse período, teve muitas coisas, né, porque as pessoas elas se revoltavam contra tudo, né, altos impostos, pessoas que vinham de fora para querer extrair as coisas, né, do nosso país. Então houve todas essas inconfidências, revoltas, né, insurreições, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer aí as nossas atividades. Eu quero que vocês façam as páginas 182, 183 e 184 e retornem para a gente poder fazer a correção, certo? Então vamos lá. Número 1. De acordo com o que foi visto sobre as revoltas, você acredita que as reivindicações eram justas? Justifique a sua resposta. O que vocês acham? Essas revoltas todas que teve, igual a Inconfidência Mineira, a Insurreição Pernambucana, a Conjuração Baiana, o que mais que teve? A Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas. Vocês acham que essas revoltas tinham reivindicações justas? Sim ou não? E eu quero que vocês justifiquem. Eu acho por isso, por isso, por isso, por isso. Eu acho que não, porque eu acho por isso, por isso, por isso, certo? Então eu quero que vocês coloquem aí o que vocês pensam. 2. As revoltas estudadas tinham sempre uma liderança. O que você entende por líder? Justifique sua resposta. O que vocês acham que são um líder? O que você entende sobre essa palavra de ser líder? Líder eu acho que é isso, isso, isso e isso. Porque aí vocês vão colocar aí o que vocês acham e por que vocês acham que significa isso. 3. Sobre a Inconfidência Mineira, a cidade assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá, letra A. A Inconfidência Mineira ocorreu em 1788, em Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto. Essa alternativa está correta, né? Ele quer que a gente assinale a incorreta. Então essa não vai assinalar. Letra B. Teve como líder um grupo de homens ricos que inspiravam na Revolução Francesa. Cláudio Manuel da Costa, mais Antônio Gonzaga, José da Silva Rolim, Francisco de Paula Freire de Andrade e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Também está correta, né? O grupo foi denunciado por um integrante em troca de regalias como perdão de dívidas. Também está correta. Os principais revoltosos foram presos e condenados de diferentes penalidades, e Tiradentes foi enforcado em praça pública para servir de exemplo para os que ousassem tais atitudes. Também está correta essa alternativa. Foi um conflito ocorrido entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes do Recife. Aí está incorreta, né?
porque a gente sabe que a Inconfidência Mineira foi uma revolta desses homens ricos contra o pessoal de Portugal. Número 4. Qual foi a motivação dos combates de cada conflito? Então vamos lá. Da insurreição pernambucana. Por que teve o combate? Qual foi a motivação? Qual foi o motivo, né? Que eles falaram que queria esse combate aí. Os pernambucanos queriam a expulsão dos holandeses de suas terras, né? Por isso teve a insurreição pernambucana. Eles não queriam mais os holandeses na terra. E a dos emboabas? Os forasteiros imigrantes desejavam enriquecer, né? E extrair o ouro das Minas Gerais. Mas os paulistas que chegaram àquelas terras primeiro não permitiram e travaram um combate, né? Então, aí foi a questão da Guerra do Ouro, né? Os paulistas que chegaram lá primeiro, eles não queriam deixar, né? Que outras pessoas pegassem. A Guerra dos Mascates. Mascates foram os comerciantes portugueses, né? Queriam que o Recife fosse elevado à categoria de vila e os nobres olindenses não queriam, pois tinham preconceito contra os portugueses e medo de perder suas terras para eles como indenização pelas dívidas que assumiram por causa da decadência dos engenhos de açúcar. Então foi aí uma guerra aí dos Mascates, foi porque, né, os portugueses queriam que Recife fosse elevado, né? E o pessoal de Olinda ficou com receio, né? Não queria isso. A Inconfidência Mineira. Os inconfidentes queriam a independência da colônia, né? E o fim da cobrança de juros, mas não chegaram a entrar em combate, né? Até porque um integrante denunciou e eles foram presos, né? Então aí eles queriam simplesmente a independência, né? Queriam parar de pagar tantos impostos e juros aos portugueses. A revolta dos alfaiates foram os baianos, né, que queriam a emancipação de Portugal para salvar a economia de Salvador, né, porque depois que deixou de ser capital, entrou em decadência. Pesquise um pouco mais sobre a Inconfidência Mineira e diga se você concorda que ela foi a precursora da independência do Brasil e justifique sua resposta. Então, eu quero que vocês pesquisem aí, né? Eu acho que, né, eu dei o pause aí para vocês fazerem, então eu acredito que vocês já tenham pesquisado, né? Então, eu quero que vocês coloquem aí direitinho, falando o que mais vocês descobriram aí sobre a Inconfidência Mineira e se vocês acham mesmo que ela foi a precursora aí, que ela ajudou, né, na independência do nosso país. 6. A Guerra dos Mascates nos dá a ideia de que os olindenses eram quem cultivavam antipatia pelos portugueses. Você concorda com esse ponto de vista e por quê? Então, vocês vão colocar isso. Vocês concordam aí do que nós lemos? Vocês acham que os olindenses que causaram essa antipatia aí? Saber curtir. O Brasil teve grandes líderes. Tente identificá-los nas imagens abaixo e faça a correspondência. Então, eu tenho lá Inconfidência Mineira, Insurreição Pernambucana e a Conjuração Baiana, né? E tem os nomes aí, o Henrique Dias, Cipriano Barata e Tiradentes. Lá tá falando os nomes desse pessoal, né? Então, igual o Henrique Dias, ele estava na insurreição pernambucana, certo? O Cipriano Barata, ele fez parte da Conjuração Baiana e o Tiradentes da Inconfidência Mineira, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de história.